Hoje viemos gravar aqui um podcast onde nós vamos falar sobre o sistema integrado de manejo de pragas, doenças na agricultura, um desafio importante para todos nós, no sentido de levar soluções, mas nós sabemos que não existem únicas soluções, né? E por isso nós vamos trazer aqui nesse podcast convidados que são autoridades nos mais diversos assuntos que envolvem o manejo de pragas e doenças na agricultura. Eu sou o Aleph Borges, sou gestor de portfólio da Bionat Soluções Biológicas e estou aqui com o Bruno Neves. Bruno, se apresente para o público, por gentileza. Excelente, Aleph. Eu sou o Bruno Neves, atualmente faço gestão de portfólio dentro da Kimberlite, uma das empresas do Essero Group. E, como o Aleph bem posicionou, muito importante a gente ter um olhar, uma visão holística sobre o processo de produção, e para isso a gente precisa trabalhar com soluções integradas. E aí a gente olha para o SIM, para o Sistema Integrado de Manejo. E hoje, a gente está aqui num bate-papo, a gente convidou a Cláudia Arieira. Cláudia, por favor, se apresenta aí para a gente. Olá, sejam bem-vindos a esse debate que nós vamos ter hoje. Eu sou a doutora Cláudia Arieira, sou professora da Universidade Estadual de Maringá, sou nematologista, minha formação é fitopatologia, mas atuo na área de manejo de nematóides há quase 30 anos. Excelente, Cláudia. Bom, para a gente começar a nossa conversa, acho que é importante a gente fazer essa pergunta, Ainda tem algum agricultor que não tem nematóide em suas áreas? Essa é a pergunta de ouro, Como eu costumo sempre brincar, falei, só quem não faz análise, Quem já fez análise descobriu que tem nematóide na sua área. Isso, perfeito. E aí a gente fala então de dois grupos, Nós temos nematóides que são exóticos, nós temos nematóides que são nativos. Você pode separar para a gente? Exato. Por que a gente diz que todos os produtores têm nematóide nas suas áreas, Os nematóides são organismos nativos dos solos tropicais. Então, nas nossas regiões estão aqueles nematóides que já estavam aqui nas nossas matas antes de nós iniciarmos a agricultura. Quando nós pensamos nos principais nematóides que atacam a agricultura brasileira hoje, Então, nós pensamos lá, Pratilencos, Brachyurus zea, principalmente, Meloidogena incógnita javanica, Rotilânculos reniformes, mais recentemente o Helicotilencos. Todos estes nematóides são nematóides nativos dos solos das Américas. Então, principalmente aqui do Brasil. Então, são nematóides que já estão. Nós, às vezes, tiramos uma mata, iniciamos uma área ali de cultivo, passado alguns meses, alguns anos, a população começa a aumentar, então a gente começa a ver os sintomas. Quando a gente pensa neste grupo de nematóides mais importantes para a agricultura do Brasil, o Heterodera, que é o nematóide de cisto da soja, o Heterodera glycinis, ele é um nematóide introduzido. Ele foi detectado na safra 91-92, vindo dos Estados Unidos, onde ele também foi introduzido na década de 50. Então, este é o nosso nematóide que não é nativo. Todos os demais que a gente tem, que a gente convive no dia a dia, a maior parte deles, nativos do Brasil. Por isso o agricultor tem nematóide na área. Não por descuidado, porque ele já estava ali antes de nós chegarmos com a agricultura, Cláudia, pensando nesse cenário, é bastante interessante a gente fazer um olhar macro para o problema do nematóide. Então, fala pra gente um pouquinho, olhando para o nematóide no mundo, olhando o nematóide nas Américas, que você já relatou um pouco, e também trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil. Sim, quando a gente pensa no nematóide no mundo como um todo, Se a gente pensa nos países mais temperados, são locais onde nós vamos nos deparar com os nematóides formadores de cistos. Então, Heterodera, aqui no Brasil a gente fala do Heterodera da soja, mas em outros países eles têm nematóides de cisto, soja, sorgo, batata, em inúmeras culturas, Beterraba açucareira na Europa, é muito comum nematóide de cisto. Por que nematóide de cisto? Porque nós estamos falando de nematóides de climas temperados, eles têm que ter estrutura de sobrevivência, que no caso é o cisto, Claro que nós temos problemas pontuais em uma ou outra cultura, mas isso numa visão mais global, mais holística, Nas Américas, os nematóides, onde mais tem nematóide e maior problema, sem dúvida, no Brasil. Estes que nós acabamos de comentar. E aí nós temos também problemas pontuais. Por exemplo, nematóide na batata da América, onde a gente já tem problema com cisto, que é o grupo dos globóderas, primo do Heterodera.
né? Que daí é um nematóide de cisto. Às vezes nós temos alguns problemas pontuais, por exemplo, na cultura da banana, na América Central, né? Mas assim, eu costumo dizer que o país que mais tem, o país ou o grupo de países que mais tem aprendido e tem sido desafiado para o manejo correto de nematóide é o Brasil. Porque aqui nós temos um sistema de cultivo extremamente intensivo. A gente cultiva tirando uma cultura e colocando outra, né? Então a gente tira soja, põe feijão, põe milho, põe algodão, trigo, aqui no sul do Brasil, que a gente usa mais trigo em algumas regiões. Então a gente faz um sistema de cultivo em que o nematóide alimenta o tempo todo. Agricultura de clima tropical. De clima tropical, nematóides adaptados a clima tropical. A gente também poderia botar a lupa com um olhar um pouco diferente, em vez de falar somente em agricultura tropical, mas também olhar para a questão quanto tempo durante o ano os nossos ciclos consecutivos das pontes verdes também seria um ponto bastante importante. Exato. Porque eu não posso dizer que é uma região fria que eu não tenho presença de nematóide, ou isso é uma verdade? Não, isso é uma inverdade. Nosso clima não é tão frio quanto dos outros países que nós comentamos, onde predominam os nematóides do cisto. O nosso inverno é um inverno de clima tropical e subtropical. Mesmo a região sul, como é o nosso inverno? Nosso frio. Nós temos aí, às vezes, uma semana fria, seguida de semanas com temperatura aí que já sobe para 18, 20, 22. Na nossa região aqui, que é mais norte, noroeste do Paraná, temperaturas mais elevadas ainda. Então, o nosso frio não é um frio para paralisar nematóide. Quando a gente pensa em país temperado, nós estamos falando de frio, que o nematóide é como se ele realmente entrasse numa dormência de 3, 4 meses. No nosso frio, no frio do Brasil, isso não acontece. Nem no Paraná, nem no Rio Grande do Sul, isso não acontece. Acontece um fenômeno que a gente chama de hipobiose. O nematóide baixa um pouquinho a atividade metabólica dele, fica um pouco mais preguiçoso, mas ele está se alimentando, ele está se reproduzindo e a população está sendo mantida ou aumentada no inverno. Essa informação muito importante e ela tem um grau de relevância tamanho, porque a gente, pela extensão do Brasil, obviamente, a gente ouve em várias regiões do país. Aqui eu não tenho problema com nematóide, às vezes por regiões mais frias, ou, né, mais lembrando que é um frio tropical, ok? E também a gente pensando em outras regiões que simplesmente o agricultor não está monitorando, como você disse. Eu costumo dizer assim, eu brinco muito, né, na região sul, que é a região que a gente trabalha bastante, né? Eu costumo brincar assim, né? Geralmente acredita-se que não tem problema de nematóide. Aí eu falo assim, mas você tem problema com fungo de solo? Esse é outro tema. Fusário, né? Macrofomina, inúmeros pítio, fitóftora, conforme a região. Tem problema de fungo de solo? Nossa, fungo de solo eu tenho muito problema. Quando nós vamos com a lupa, como você falou, Bruno, aí nós vamos observar que muitas vezes o problema é nematóide associado a fungo de solo, mas o problema principal é nematóide, mas a culpa está sendo depositada em cima dos fungos de solo. Até porque o nematóide, ele predispõe a planta, aumenta muito a suscetibilidade da planta a fungos de solo. Não é só porta de entrada. Nós estamos falando de alterações fisiológicas que tornam essa planta mais suscetível, mais atrativa e suscetível aos fungos. Então, às vezes eu brinco, se tem muito fungo de solo, vamos pôr nematicida? Vamos tentar controlar o nematóide? Porque a gente começa a controlar o nematóide e acaba controlando o fungo de solo. Não porque o produto é fungicida, mas porque o problema principal era o nematóide. E volta dentro do nosso tema aqui da conversa, que são sistemas integrados de manejo. Sistemas integrados. A gente não pode pensar unicamente no manejo do nematóide, mas sim ele como parte do sistema que deve ser controlado. Exato. Bruno, tá pegando um gancho nisso daí, quando a gente fala de sistema integrado de manejo, é justamente porque a gente pode ter um problema muito complexo ou alguns problemas, né? E aí no manejo de nematóides, Cláudia, a gente fala muito do manejo integrado, desde a escolha do material que se vai plantar, né? O controle cultural em si, passando pelo controle químico, pelo biológico e mais recentemente produtos que são fisioativadores, então tudo isso em conjunto, né? Mas antes disso,
a gente tem essa questão que a gente falou dos nematóides e a sua especificidade. Então, existe uma relação dos nematóides nativos, eles são menos específicos do que o que a gente tem de exótico. O Heterodra tem um alvo muito certo, né? Ele é bem específico, né? Na verdade, quando a gente pensa em alguns nematóides de clima tropical, como Meloidogene, Incognita javanic, Pratylencos, principalmente o Brachyurus, nós estamos falando de nematóides com gama de hospedeiro extremamente ampla. Nós estamos falando de nematóide que parasita praticamente todas as plantas cultivadas e plantas daninhas, que é outro desafio que nós temos aí com os problemas de nematóide. Alguns nematóides têm gama de hospedeiro mais restrita, como o próprio nematóide do cisto, que você mencionou, que neste caso vai ficar ali na soja, no feijão, algumas leguminosas de inverno. Então, é um nematóide com uma gama de hospedeiro mais restrita. Né? Da mesma forma que, por exemplo, se a gente pega o Meloidogene graminícola na cultura do arroz, ele também tem uma gama de hospedeiro mais restrita. Não quer dizer que, com o passar dos anos, esses nematóides não possam se adaptar e ampliar sua gama de hospedeiro. Né? Nós já vimos isso no passado, plantas que não multiplicavam muito bem e passaram a multiplicar, o nematóide se adaptou e começou a parasitar aquela planta. Por isso, a importância do manejo integrado, da gente pensar nesse sistema integrado de manejo. Porque quanto mais nós pressionarmos o sistema, o nematóide dentro do sistema, mais adaptação ele vai fazendo. E a gente já passa a entender por que simplesmente o controle genético ele não resolve tudo. Porque até mesmo para o Heterodra, que é muito específico aí na soja, nós temos outra problemática que é a questão de raças, né? E aí um material vai bem um ano, às vezes no segundo mais ou menos, e no terceiro já está predominando uma outra raça e o problema persiste. Então, o sistema integrado de manejo acaba sendo um caminho mais interessante. Eu preciso também entender que eu não vou ter só Heterodra griscens na área. Exatamente. Né? Tem outros que são... Às vezes tem uma supressão, ele não está aparecendo naquele momento, mas ele está lá presente. E outra coisa, às vezes a população é sempre mista. Eu tenho mais de uma espécie, aí eu me preocupo de usar para controlar um nematóide, uma cultivar resistente, e esqueço dos outros nematóides que estão naquela área. E aí eu consigo realmente, às vezes, no caso do nematóide cisto, baixar aquela raça, mas como você mesmo mencionou, já posso aumentar outra raça. Além disso, os nematóides que essa resistência não pega, a resistência é extremamente específica, não é de amplo espectro, os nematóides começam a aumentar a população. E a gente vem assistindo ao longo dos anos um cenário de mudança. Se você pensar, por exemplo, 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém falava de Pratylencos em soja. 15 anos atrás, ninguém falava de Pratylencos em soja. Hoje, Pratylencos do Maranhão ao Rio Grande do Sul é o nematóide predominante. Né? Às vezes uma área ou outra com cisto, com galha, mas Pratylencos é generalizado. Agora nós estamos assistindo a mudança para o Helicotylencos. Alguns anos atrás, você falava de Helicotylencos, um nematóide que acontece esporadicamente. Isso já não é mais verdade, nós estamos falando de populações elevadas, frequência em todas as amostras. E com nível de dano para as lavouras. Agora, muita gente pedindo, inclusive, muita empresa pedindo, inclusive, a bula, a expansão de bula para poder... Extensão de registro pro alvo, né? Isso, exatamente. Para poder pegar esse alvo biológico. E a gente já começa a observar outros nematóides, fala assim, eu não sei não, tô achando que isso vai virar problema. Cláudia, mas até onde vai essa importância da gente entender que na área tem uma população mista e isso relacionado com análise, né? Se a gente for falar de análise e como interpretar essa análise, acho que nós teríamos que gravar outro podcast. Exato. Então, assim, sendo breve, como é que a gente olha para a análise quando ela tem uma população mista e mesmo olhando para cada espécie, o que é baixo, é médio, é alto? Eu acho que isso não existe muito não, né? Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa, um grande desafio, uma falha na nematologia, né? Nós como nematologistas temos esta falha, porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país muito grande, com regiões de cultivo muito diferentes, o que uma população elevada no sul pode causar um dano menor do que uma baixa população no cerrado. Então a gente não deve olhar somente para texturas de solo e relações altas e baixas. Eu gosto mais de olhar para níveis de matéria orgânica no solo, para conservação do solo.
Porque eu falo assim, tem solo arenoso sofrendo menos com nematóide do que solo argiloso. Por quê? Porque esse produtor está fazendo um manejo bastante correto e o outro está negligenciando ali no sistema de sucessão repetida. E aí entra um termo que você usou e que eu já gostei muito de ter ouvido no passado, a diferença entre plantio direto e plantio de resto. De resto, exato. A gente fala muito hoje, né? O Brasil todo faz plantio direto, né? E outra coisa que perpetuou alguns anos atrás um grande erro, que o plantio direto aumentou nematóide. Né? E a gente costuma brincar, né? A gente não faz plantio direto, porque o plantio direto envolve rotação. Começa aí, a gente faz sucessão. Sucessão é diferente de rotação de culturas. Então a gente não faz o plantio direto e como a gente brinca, né, Bruno? A gente faz o plantio de resto. Soja no resto do milho, milho no resto da soja. Então é muito difícil a gente manejar nematóide num sistema onde, eu costumo dizer assim, né? A gente vai fazer um sistema de cultivo extremamente competitivo. Se a gente imaginar um solo que a gente faz soja, milho, a gente vai empobrecendo a microbiologia daquele solo. Vão ficando organismos, menor quantidade de organismo, de diversidade biológica de organismo, mas em número muito elevado. Eu tenho pouca diversidade com alta população. E eles são muito competitivos. Então, quando a gente entra com biológico, por exemplo, por que a gente entra com uma carga elevada de biológico? Porque eles vão ter que competir com quem está super adaptado àquelas condições. Me perguntam muito, né? Qual é a duração, né? O residual de um biológico? E eu costumo dizer, é a resposta que todo agrônomo gosta de dar. Depende, né? Por que o depende? Porque o residual do biológico, quanto tempo ele vai proteger a cultura, vai variar com a quantidade de comida que eu tenho naquele solo. Se todo mundo come bem, não briga por comida. Então, quem foi colocado para fazer o seu papel de nematicida, bionematicida, consegue se estabelecer bem. Se eu tenho pouca comida, quem está ali não quer dividir. E quem está ali é sempre melhor de briga do que quem está entrando. Isso vale para qualquer guerra, né, gente? Já está adaptado ao ambiente. Então, quem entrar vai apanhar. Então, nesse mesmo sentido, se a gente voltar para a temática da análise, eu posso ter populações menores causando um prejuízo grande numa área e, às vezes, populações maiores em outra área, mas o equilíbrio biológico está tão bom que eu tenho menos impacto em produtividade. Certíssimo. Ou seja, a nossa análise serve para quê, Cláudia? Certíssima a sua colocação. Por isso que a nossa análise ela é importantíssima, mas não para falar, tá alto, tá baixo. Ela vai me dizer quais espécies tem na área, o que vai nos ajudar no manejo cultural e na escolha das cultivares. E também, para eu ter uma ideia se aquele biológico vai ter uma melhor performance ou menor performance, ela vai nos ajudar a mostrar quais são as espécies que são prevalentes naquela área. Se meu principal problema é pratilencos, eu tenho que entrar com um manejo que derrube o pratilencos e não aumente o meu problema secundário. Vamos por um helicotilencos ou um meloidógene. E vice-versa. Então, a análise nos ajuda a tomar a decisão, sim. Mas, assim, então, quando eu vou fazer um manejo? Eu costumo dizer assim, sim. Sim, por quê? Porque todo mundo tem que fazer manejo de nematóide. Então, eu vou fazer um manejo? Sim. Qual tipo de manejo eu vou fazer? Agora eu vou depender dos nematóides que tem na área, da população, aí eu vou escolher o tipo de manejo que eu vou fazer. Né? O que eu vou usar? Vou usar na soja, vou usar dois tratamentos na soja, vou tirar milho, vou manter milho, vou pôr trigo, vou pôr aveia, vou pôr feijão. O que eu vou fazer depois da soja? Já que a soja a gente geralmente não vai mexer. Tudo isso aí que você disse é sim. Sistema integrado. Sim, exatamente. Só controla aquilo que a gente mede. E aí, entendendo as populações, a gente tem a oportunidade de fazer um bom manejo, um manejo adequado, né, um sistema integrado de manejo e trazer o maior número de tecnologias. Exato. Obviamente, esse é um desafio com o agricultor, que a gente quer trazer desde o manejo, né, dos cultivares, o manejo químico, o manejo biológico, trazendo uma leitura também para aquilo que a gente já vem desenvolvendo ao longo do tempo, que é o manejo com o uso de fisioativadores, né, o uso de indutores de resistência, porque a gente sabe que tem mais tecnologia, a gente precisa trazer tecnologias principalmente disruptivas para o agricultor para um tema que é desafiador. Exatamente. Né? Porque a presença do nematóide é o desafio. Como eu vou controlar?
Por isso que eu costumo dizer assim, ó, converse com a sua soja. Aí ela não fala, ela fala assim. Ela fala por gestos, eu costumo brincar. Converse com a soja, não sou eu que vou dizer se a população do nematóide é alta ou baixa, é a soja. Por isso que muitas vezes você pega assim, produtos que são ativadores, né, fisiológicos, a soja está suportando melhor o ataque de nematóide. Né? É a soja que nos diz se a população do nematóide é alta ou baixa. Quanto que ela está suportando? Se um solo, como vocês comentaram, se um solo ele tem uma conservação legal, eu tenho raiz. Se eu tenho raiz, a planta suporta mais o nematóide. O nematóide está ali, o que nós temos que nos preocupar? Produzir soja, milho, algodão, feijão, trigo, na presença do nematóide. Eliminar nós não vamos, dar condições para a cultura. Dentro dessa leitura, então a gente vem desenvolvendo tecnologia para tornar a planta um ambiente desfavorável à presença do nematóide. Ele estará lá no solo, porém o objetivo é reduzir essa pressão de penetração na planta. Exatamente. Então essa é uma estratégia que a gente adota para poder colocar dentro do sistema. Dificultar a vida do nematóide. Exato. E interessantemente, esse comentário dos fisioativadores é interessante do ponto de vista que hoje nós já sabemos que o manejo ou controle do nematóide, ele até ontem se falava, ele é puramente preventivo. Sim. E tudo que você faz durante a safra, lá no florescimento, é as amostragens, a análise para fazer o manejo na safra seguinte. Uhum. Essa questão dos fisioativadores, ela joga tudo isso, vamos dizer, por terra, que o manejo é puramente preventivo. Por quê? Porque são compostos que eu posso aplicar via foliar no pós-emergência da cultura. Então, peraí, eu tenho que fazer proteção no plantio, sim. É onde eu uso biológicos, exato. É onde a gente emprega essas tecnologias, mas agora, Cláudia, a gente tem também esses produtos que acabam por agregar e complementar no SIM, no Sistema Integrado de Manejo, visando agregar aquele manejo que a gente fez de plantio, que é realmente o preventivo, né, que evita nematóides na raiz. A gente pode fazer um paralelo com a vacinação humana. Vamos imaginar no período da Covid, ou quando a gente tem crises de gripe forte, né? Qual é o primeiro cuidado que a gente tem? Não contagiar. O tratamento de semente. Não contagiar. Qual que vem em complemento? Porque cedo ou tarde a gente vai acabar se contagiando. O que vem de complemento? A vacina. Que depois que você contagiou, teu corpo consegue se proteger melhor daquele elemento invasor. Então, o que a gente faz no tratamento de semente? Previne a entrada. É 100%? Não. Sempre vai escapar. Não existe manejo de nematóide nem patógeno de solo 100%. Quem entrou tem agora um novo desafio. Vencer as barreiras que a planta vai impor para ele. O que nós temos que fazer é fazer com que a planta se defenda também. A gente faz um papel do lado de fora e ajuda a planta sozinha a se defender do que entrou. Então, por isso que se complementa. Por isso que é importante cuidar da saúde desta planta, para ela conseguir resistir melhor a quem entrou. É exatamente o que a gente faz quando a gente se vacina. Se protege do agente invasor, porque ele vai acabar invadindo o nosso corpo mais cedo ou mais tarde. Excelente, é importantíssimo a gente olhar para esse cenário e trazer tecnologias, por exemplo, que a gente consegue embarcar em produtos hoje, para promover um efeito priming na planta, onde se consegue ter uma maior memória celular para se ter esse efeito contínuo pela própria planta. E, de novo, agregando dentro das tecnologias já conhecidas, né, de longa data, para fazer o manejo. E o X de escolher o produto correto para isso é exatamente o que você falou, o efeito priming, porque ele é uma rota, ativa rotas com baixo custo energético. Porque quando a gente pensa no processo de indução da defesa, de ajudar a planta a se defender, nós temos rotas com custo energético maior, que vai dar aquela segurada na planta, e nós temos o priming, que é esse efeito de deixar a planta em alerta, pronta, mas ela não vai gastar se ela não precisar. Ela só vai gastar quando ela vai precisar. Então, o custo energético para ela é muito baixo, muito menor. Então, a gente consegue ter plantas se desenvolvendo bem, às vezes até melhor, porque tem o efeito hormonal, o efeito também de produção de raiz, parte aérea, aumento de teor de clorofila, sem gasto energético significativo. Então, este que é um dos... a disruptura mesmo, né? Porque a gente até então tinha uma ideia que indução tem um custo energético muito alto, e realmente tem produtos que induzem num custo energético alto.
Então, esta é o grande divisor de águas que nós temos. E esse aí seria um custo muito alto, que é a não produtividade. Enquanto você vem para o efeito Prime, você mantém o padrão de desenvolvimento da cultura, a proteção e, por consequência, né, com o objetivo lá de aumentar a produtividade. Porque daí, quando você casa, daí toda essa proteção, né, com por exemplo, um bacillus, que é uma rizobactéria promotora de crescimento de planta, vai melhorar teu sistema radicular, vai melhorar a longevidade de cada planta individualmente. Eu falei que cada planta tem que ser vista como um indivíduo produtivo e não a lavoura como um todo. Então, você tem que cuidar do indivíduo para que cada um entregue o seu potencial produtivo. Maior enraizamento, maior fixação biológica de nitrogênio, maior longevidade da cultura, fotossíntese por mais tempo, maior produtividade. Cláudia, nós estamos aqui num momento onde a Bionat, né, uma empresa do SL Group, junto à Kimberlite, então a gente tem o sistema integrado de manejo e a gente disponibiliza para o nosso agricultor soluções integradas justamente para manejo, né? Onde a gente trabalha o biocontrole através do peregrino que nós estamos agora lançando para o mercado. É um produto à base de bacilos subtilis, mais bacilos velezenses. É o único produto que combina essas cepas exclusivas aí de subtilis e velezenses que a gente desenvolveu em parceria com a Exalc. Então eu queria que você comentasse, comentamos bastante aqui em relação aos fisioativadores, né? Mas vamos voltar lá para a proteção, né? Esses produtos, como o peregrino, bionematicidas à base de bacilos, nós temos realmente uma limitação maior para alta performance do posicionamento no TS, no suco de plantio? Né? Como é que funciona isso? Qual que é a base para o produto de bacilos funcionar bem? Na verdade, o bacilos, para um bom funcionamento, ele tem que estar o mais próximo da raiz possível. Então, independente se eu vou fazer um TS ou um suco, se a tecnologia for bem feita, nós vamos pôr o bionematicida, que é o bacilos, no alvo dele, que é a proteção da raiz. O que faz de um bionematicida à base de bacilos um bom produto? A rápida colonização do sistema radicular, formar o famoso biofilme. Porque quando ele coloniza a raiz rapidamente, você tem uma blindagem naquele volume de sistema radicular. Então, eu posso pôr em TS, eu posso pôr em suco, a gente faz os ensaios, às vezes algum performa melhor um pouquinho no suco, outro performa melhor um pouquinho no TS, mas o X é colocá-lo aonde ele tem que agir, que é no sistema radicular. Então, quanto mais cedo ele chegar perto da raiz, ele vai colonizar o quê? O rizoplano, que é a superfície da raiz, e a rizosfera, que é o volume de solo em volta da raiz. Então, quanto mais cedo ele conseguir colonizar, chegar antes do nematóide, maior vai ser a nossa eficiência. Então, essa é o grande diferencial de cepas. As cepas, em geral, são muito bons, todas elas são bons nematicidas. Só que quem consegue colonizar, fazer ali uma proteção inicial bastante rápida, é quem ganha em eficiência. Por isso, quanto mais próximo eu acerto, quanto melhor eu acerto o meu alvo de proteção, que é a raiz, melhor é a performance do produto. Você falou uma coisa muito importante, a questão de cepa, né? Esse produto a gente traz cepas exclusivas, desenvolvidas junto à Exalc, e é muito importante a gente entender, né? O que significam cepas, porque até ontem o produtor às vezes chegava para a gente e dizia assim: eu quero comprar bacilos subtilis, eu quero comprar bacilos amiloliquefacens que eu usei e gostei, né? Quando, na verdade, a espécie somente não diz muito e o problema vai muito além. Tem um monte de bacilos subtilis, bacilos amiloliquefacens, o próprio bacilos metilotróficos, que, na verdade, são bacilos velezenses, né? Então, tem se ganhado muita notoriedade aí com a espécie bacilos velezenses pela diversidade de metabólitos que ela produz e também pela capacidade fantástica que ela tem de se associar à planta. Exato. E aí que nós vemos a grande vantagem de um bionematicida ser composto, além de bacilos subtilis, estrito sensu, também por bacilos velezenses, por essa habilidade de colonizar a raiz. É a base de um bom manejo, né? Exato. Proteção inicial do sistema radicular. Eu falo assim, ali é uma guerra. Quem chega primeiro vai levar vantagem.
Quem domina aquele território primeiro vai levar vantagem. Nesse modo de ação, vamos dizer aí aqueles 4 modos de ação que a gente estava trabalhando ali, ele é baseado na formação do biofilme na raiz. Isso. Nós temos metabólitos, proteases que são produzidas ali, a própria indução de resistência e o crescimento do sistema radicular, ele vai diluir todo esse efeito de nematóide. Agora, esse efeito dos bacilos na raiz, ele tem especificidade ou você tem notado aí nos trabalhos que quando a gente tem um bom bionematicida de bacilos, a gente tem um espectro de ação bastante amplo? Essa pergunta é bem interessante, porque tem vários nematóides que nós não temos nematicidas com registro. O controle por bacilos, né, pelos biológicos, eles costumam ser controles de amplo espectro. Tanto que a gente tem estudado para outros nematóides, né, e eles performam muito bem. Claro que, por exemplo, às vezes tem um nematóide, um meloidógeno, que você vai conseguir um controle ali de 60%, 70%. Às vezes, para pratilencos, ele cai um pouquinho. Para heteródera, rotilencos, cai um pouquinho mais. Mas é muita questão de produto. Não, isso é dificuldade do nematóide. Agora, a vantagem é, por exemplo, formou um biofilme. Formou o biofilme, é uma parede de bactéria. Aquela parede está lá, independente se é o pratilenco, se é o meloidógeno, se é o helicotilencos. Alguns nematóides são mais agressivos, outros menos. Os mais agressivos têm menor eficiência, mas igual você comentou, não por causa do nematicida em si, por causa do nematóide, que ele é um pouco mais agressivo na hora de atacar a planta, né? Então, em geral, estes produtos costumam ser produtos de amplo espectro. Por exemplo, o segundo método de ação, que seria a modificação da rizosfera, né? Quando a gente tem ali na rizosfera os exudatos radiculares, o nematóide vai encontrar a raiz seguindo o exudato radicular, o gradiente de exudato. Isso vale para pratilencos, heteródera, meloidógeno, helicotilencos. Todo mundo vai seguir o gradiente. Se eu alterei esse gradiente, eu alterei para todos. Não alterei para um. Não é específico. Então a gente costuma observar, né, que a gente tem esse amplo espectro, mesmo que com eficiência variável. Às vezes é mais eficiente para um nematóide do que para outro, mas de uma forma ou de outra acaba nos protegendo e às vezes até de outros patógenos de solo, né, que a gente tem ali que também podem se deparar com esse biofilme e ter dificuldade para penetrar. Nós podemos ter situações de, quando a gente olhar para o controle do nematóide em si, enxergar 50%, 60% de eficiência de controle, mas se a gente continuar conduzindo isso, pode ser que eu não tenha impacto na produtividade. Exato, porque a gente fala, às vezes, esse 50%, 60%, quem às vezes está acostumado a manejar a planta daninha, que aplica lá e seca a planta daninha, vê o inseto caidinho lá quando aplica o inseticida, acha que 50%, 60% não é um manejo bom, mas tem que pensar que eu reduzi metade da população que vai entrar na planta. E se nós estamos falando de um produto que também ajuda no enraizamento, né, numa rizobactéria promotora de crescimento de planta, por exemplo, além de eu ter metade do nematóide entrando, eu tenho maior raiz. Então eu diluo, efeito de diluição e de compensação. A raiz sadia compensa a raiz que está atacada pelo nematóide. Então, a gente consegue ganho em produtividade com este nível de controle. Claro que pode a gente olhar com bons olhos para esse nível de controle. Podemos, porque aparentemente pode, né, estar sendo um número baixo, mas ele é efetivo. Mas ele está reduzindo em metade a população do nematóide penetrante e que está se reproduzindo ali. A gente procura, né, manejo cada vez maior, associar técnicas, como a gente já vem discutindo aqui, para conseguir reduzir ainda mais, mas a gente já... E principalmente quando eu faço isso de forma repetida. Eu fiz na soja, vou fazer no milho, vou fazer no trigo, vou fazer na aveia, vou fazer em todas as plantas que entrar no meu sistema. Essa é uma pergunta importante para a gente olhar para todas as culturas que estão no sistema, não só as de interesse econômico, mas também as de cobertura. Exatamente, porque mesmo as plantas de cobertura, né, eu vou pôr uma braquiária, controla meloidógeno, heteródera, rotilênculos, aumenta pratilencos e helicotilencos. Mas eu não vou poder tirar, se eu for falar assim, não vou pôr nada que multiplica nematóide, eu só planto Crotalaria spectabilis. Só. Isso é muito interessante, que vale também a gente olhar para o manejo, por exemplo, com o peregrino, quanto o manejo com o Hulk, a gente pode trabalhar em todas essas culturas de interesse ou não econômicos. Isso é muito importante. E eu falo assim, se possível, o pessoal brinca, me pergunta, né?
Quando que eu entro com o biológico? Eu falo assim, até na botina, quando a gente vai visitar a lavoura. De preferência até na botina. Se eu puder pôr em todas as culturas, e nós temos visto esses resultados. Porque hoje o nosso grande desafio é que a gente baixa a população do nematóide na soja, 4 meses, 3 meses e pouquinho, 4 meses, subimos em todos os restantes do ano. Quando chega a vez na segunda, principalmente na segunda safra do milho, que hoje eu digo, o nosso grande vilão é o milho, né? Então, o milho não pode mais entrar na área sem tratamento nematicida. A gente tem que pôr isso em mente. Por quê? Porque a gente tem que fazer com que essa população chegue baixa para a soja. O problema é que essa população está chegando alta para a soja. Então, mesmo que o nematicida entregue 70%, 50%, 60%, 70% de manejo, o manejo é bom. Essa quantidade de redução não é ruim, mas a população é muito alta, ele não dá conta de entregar o que a gente precisa ali na produtividade. Num trabalho educacional, trazendo orientação para o agricultor para se fazer o manejo em todas as etapas, em todos os ciclos. E hoje a gente já vê assim, vários produtores que já estão adotando no milho, adotando nas plantas de cobertura, né? Então a gente já observa, né, esse mercado caminhando para isso. Por quê? Né, porque ele está vendo que manejar só na soja não está entregando aquilo que ele esperava. E porque ele experimentou. Eu falo assim, ó, não tem como a gente saber, a não ser que a gente experimente. Isso vai funcionar? Eu falo, teste. E daí você me diz se vai funcionar ou não. Controle no milho. E o nosso grande indicador, né, são as plantas. As plantas. Ela vai nos contar, ela não conversa, mas ela se comunica. Comunica. Dizendo pra gente se está funcionando ou não aquela estratégia que nós adotamos dentro das várias tecnologias que nós podemos, né, e que já temos disponível, né, e que as empresas do SR Group conseguem disponibilizar para o agricultor para poder fazer, né, o aumento de rentabilidade, que não é só produtividade, mas sim rentabilidade, que é o que a gente precisa tratar com o agricultor. E a gente vem assim, né, de vários anos agrícolas, né, o Sul sofrendo um pouco mais, esse ano o Cerrado sofreu também com as estiagens, né, com os problemas de clima, de chuvas mal distribuídas, às vezes no momento que não era aquilo que a gente desejava. Então, essa planta ela tem que suportar, além do nematóide, este estresse que ela está sendo colocada. E quanto menos raiz ela tem, mais ela sofre. Por isso que esse manejo integrado é tão importante, né? Porque muitas vezes o produtor depende só de rezar para chover. Não podemos chegar num ponto, né? Nós estamos falando assim, eu falo, o produtor que não sabe conversar, entre aspas, né? Ouvir, entre aspas, o que a soja está dizendo para ele, porque eu falo assim, eu tenho área que eu entro, que praticamente eu ouço a soja gritando, socorro, socorro, me ajude, né? O nematóide está acabando comigo. E não é possível que só eu que estou ouvindo essa soja falando, né? Igual a gente comentou, ela não fala, mas ela está mostrando, ela tá com sintoma, está subdesenvolvida, você tira a raiz, não tem radicela, não tem raiz secundária, uma soja sem nódulo e sem raiz secundária não vai produzir. Isso é a nossa realidade. Então, eu falo, ela sabe, ela tem o jeito de comunicar que ela está sofrendo, e nós, como profissionais do agro, temos que saber essa linguagem de ouvir as plantas, entre aspas. O agricultor ele tem um grande desafio, né, Cláudia, que é de alimentar essa população mundial que é crescente, né? Exato. E nós, enquanto empresa, enquanto grupo SR, nós temos um propósito muito claro, que é de ajudar o agricultor a alimentar o mundo, né? E dentro disso é que nós falamos de SIM, Sistema Integrado de Manejo, onde nós trazemos soluções, e essas soluções são aplicadas através do tratamento de semente, no suco de plantio, ou mesmo passando por uma ponta de pulverização na linha dos fisioativadores, né? E aí, a gente, para fazer e para validar tudo isso que a gente tem trabalhado no Sistema Integrado de Manejo, você faz parte conosco hoje do Vanguard Team, que é o nosso time de pesquisadores, consultores, Cláudia, que nos apoia em inovações, validando essas inovações e depois entregando essas tecnologias para o produtor, mas com mais do que uma entrega de produto, uma entrega também de conhecimento, de posicionamento assertivo, né? O que a gente comentou, por exemplo, dos bionematicidas sendo aplicados em terreno e sul, mas quando eu vou para a aplicação foliar, tem muitas opções? Acho que nós temos uma única opção aí, né, Bruno? Como nós temos um único produto hoje no mercado em que nós conhecemos que por aplicação foliar a gente consegue trabalhar dentro das estratégias do manejo
né, de nematóides, que é o Hulk, né, o Leverage Hulk. Então a gente vem trabalhando nesse cenário, mas para a gente ter a segurança, a confiança para colocar, para trazer para o agricultor, aí, né, a gente faz vários trabalhos de desenvolvimento. A gente sempre é guiado pela luz da ciência, mas a gente olha o campo refletindo a pesquisa e a pesquisa respaldando o campo. Isso é muito importante, né, para entender o modelo do agricultor, mas a pesquisa está nos dizendo, esse é o caminho. E aí é onde entram os trabalhos desses desenvolvimentos do Vanguard. E é muito importante esse trabalho em grupo, né? Porque uma coisa assim, quem fez foi lá na UEM a professora Cláudia, quem fez foi o professor lá da Exalc, ou o professor da Unesp, ou de outra universidade. Agora, quando você tem um grupo, primeiro, a gente consegue chegar em médias, em valores médios. Eu observei 60, o outro observou 80, o outro observou 50. Qual é a média que nós temos? A gente consegue falar de médias. Segundo, dá confiança para todos. Dá para mim, como pesquisadora, que meu resultado é válido, é real. Dá para vocês, como empresa, essa confiança de falar, não veio de um único trabalho, veio de um grupo de pesquisadores e empresa trabalhando junto. E realmente campo e academia têm que se conversar. Porque quando eu vejo nematóide, por exemplo, que é a minha área de trabalho, né? Cada pesquisador pode falar da sua. Eu falo assim, dentro da academia nós vamos conseguir ver mesmo muito bem os níveis de controle. Olha, controla 55, 80, 60, 65 na média, porque não existe um valor fixo, é uma média. No campo, a planta tratada, seja ela soja, feijão, algodão, milho, vai falar assim, olha, não, realmente está dando ganho de produtividade. Então, aquele manejo está funcionando? Está. Por quê? Porque você está ganhando em aumentar a produtividade daquela cultura tratada. Então, eles se conversam, porque não adiantaria você ter um manejo de 90% de nematóide e a planta não ter ganho de produtividade. Como você tem um produto que às vezes parece inócuo para o nematóide, mas dá alguma vantagem para a planta que ela consegue produzir mesmo na presença do nematóide. Por isso que a academia e o campo precisam integrar essas informações, né? Perfeito, Cláudia. Assim, eu acho que para fazer um paralelo, a gente já tem aí, né, um número para a soja que de 10 safras aí nós vamos perder uma para os nematóides. Exato. Né? Então 10% ele tá pegando disso. E quando a gente olha para os resultados que a gente teve em campo, aí, no manejo de nematóides com produtos biológicos ou associando o produto biológico aos fisioativadores, nós vemos incrementos de até 10% em produtividade. Então, peraí, agora nós estamos tomando de volta aqueles 10% que o nematóide estava levando? A gente pode considerar dessa forma, com um manejo bem feito, um sistema integrado? Exato, porque quando a gente fala assim, que a gente estima uma perda de uma safra de soja a cada 10 safras no Brasil, nós estamos falando se nós não tomarmos decisão de manejar nematóide agora, né? Isso é se a gente continuar fingindo que o problema não existe, né? Não tomar a decisão do manejo. Se cada um, dentro do seu sistema produtivo, começar a adotar o manejo, a gente reverte isso, né? Perder um pouquinho sempre perde para nematóide, mas a gente consegue reverter isso para números muito menos expressivos. Porque nós estamos falando de um montante muito grande de perda, né? Para um organismo minúsculo, né? E isso é um dos organismos que limita a produtividade da soja. Quantos outros nós temos todos os anos, né? E o maior fator aí é limitante, né? Muitas vezes quando a gente passa por estresse hídrico, a gente passou por isso agora com o El Niño, em algumas regiões aí mais centro-norte, né? A água realmente é a campeã de limitar as produtividades. Mas quando tem água bem distribuída, tem outros fatores que também limitam a produtividade. Exato. E também a gente tem que pensar o seguinte, exceto quem faz áreas de pivô, né? Que consegue controlar. Nem sempre também, porque às vezes ele tem o pivô, mas não tem água no reservatório para pôr, para a lavoura, tá limitado. Não faz o bom manejo da água. Então, assim, e água, em geral, a gente não controla. Não tem como a gente falar vai chover ou não vai chover. Agora, tem uma coisa que a gente pode ajudar a soja. Ter raiz profunda e volume de raiz para aproveitar qualquer quantidade de água que a gente tiver naquele solo. Porque hoje um dos problemas que nós temos temos a limitação da água, mas nós também estamos com um volume de raiz e profundidade de raiz muito pequena, muito curto.
E a gente aqui abre espaço também, e obviamente a gente vai trazer esse tema em algum momento, que é o manejo da adubação, né, da adubação fosfatada, principalmente pensando em ambiente tropical, que é o grande limitante, né, para o sistema. A gente pensa também adubações a lança, adubações em cobertura, tudo isso interfere na formação de raiz, no volume de raiz. Exatamente. Né? Então, ter múltiplas tecnologias que permitam com que a planta cresça e desenvolva melhor, isso faz total sentido para a gente poder levar para o agricultor as possibilidades de tecnologias para se melhorar o nível de produtividade. A expressão genética, né, já está codificado lá em cada semente o quanto a gente tem de potencial de teto produtivo. Exato. Então nós precisamos trazer essas tecnologias. Bom, conversamos bastante aqui. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem geral aqui para os agricultores, partindo da premissa que, né, aqueles que nos ouvem essa mensagem vai chegar para todos os agricultores, ou um amigo vai contar para o outro e vai levar essa informação, dada a riqueza de informações aqui. Uma mensagem que você gostaria que chegasse para todos os agricultores? Bom, pensando em nematóide, que é a nossa discussão de hoje, né? Primeiro, conhecer que tem esse problema está em todos os solos, em todas as áreas agrícolas. Então, fazer um levantamento, identificar as espécies que estão presentes, cuidar não só da soja, mas das culturas de sucessão, pensar nesse manejo do sistema como um todo, manejo do sistema produtivo, de forma integrada, que é o que a gente vem comentando aqui. Então, o meu recado principal é: vamos reconhecer que o problema existe e enfrentá-lo de frente. Enfrentá-lo de frente ficou feio, né? Não, ficou normal, né? E vamos enfrentá-lo, melhor dizendo. Então, reconhecer que o problema existe e enfrentar esse problema, porque quanto mais a gente fugir de reconhecer que nematóide está presente nos nossos solos, é um organismo nativo, é um habitante natural do solo, mas nós vamos perder para ele. Soja com potencial produtivo, perdendo para nematóide. É isso que nós temos que reverter, é essa chave que nós temos que fazer a virada. E nós, né, Cláudia, temos um desafio muito grande enquanto grupo, enquanto empresa que entrega soluções aplicadas, né, que muitas vezes vão passar por uma ponta de pulverização até, de tratamento de sementes e tudo mais. Como que a gente comunica isso, essas tecnologias, na resolução dessas problemáticas? Através de muita informação, porque são segmentos muito novos ainda no sentido de adoção. Nós temos muito a ganhar ainda em adoção, né? Então acho que a sua mensagem ela fica muito clara nesse sentido. O produtor ele tem que buscar por tecnologias e adotar mais essas tecnologias, seja quando ele precisa fazer o plantio, olhando para os bionematicidas, que hoje representam aí 75% do faturamento no manejo de nematóides, né, com nematicidas, quando também ele tem uma opção que é no pós-emergência da cultura como os fisioativadores, que complementam esse sim, o nosso sistema integrado de manejo. Cláudia, fechando a nossa conversa, eu te agradeço mais uma vez por esse momento e convido a todos que esperem pelo nosso próximo debate, né? Mas não é hoje que a gente vai deixar, né, o assunto do sim morrer. Sim, sistema integrado de manejo para a agricultura. Até breve, pessoal. A gente aguarda vocês no próximo vídeo.